queria convidá-los, queridos, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e o versículo de número 10. E vamos fazer uma reflexão sobre o sacerdócio universal dos crentes. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10 diz o seguinte: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que Deus se diga nos abençoar nesta noite com esta porção lida perante a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos e peça para Deus graciosamente ministrar também ao seu coração, agora através da exposição da palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta noite diante de tua santa presença para tributar ao Senhor o culto que lhe é devido. Queremos te agradecer por este privilégio e por esta oportunidade e rogar que o Senhor continue ajudando a cada um de nós que se encontra aqui nesta noite em tua casa, para que possamos estar sempre diante de ti, louvando e bendizendo ao Senhor nosso Deus, e servido a falar conosco também através de tua palavra. Dá-nos graça, capacita-nos pelo teu Espírito e usa-nos com poder nesta noite para abençoar a vida dos teus filhos e especialmente para promover a tua glória e o teu louvor. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia nos revela 4 grandes segmentos de pessoas na vida do povo de Israel que merecem um destaque especial. Nós temos os reis de Israel. Eles eram ungidos para aquele ministério de administrar aquilo que era do Senhor. Os reis de Israel. Nós temos também os profetas, aqueles homens que Deus levantou em época de crise para advertir o seu povo e chamá-lo ao arrependimento. Nós temos também os sacerdotes, o sacerdócio israelita, que fora designado por Deus para representar o homem diante do Senhor nosso Deus. E nós temos também os sábios, aqueles homens que eram consultados para dirimir alguma dúvida, alguma dificuldade que alguém tivesse lá no meio do povo de Israel. E o maior ícone nesta área, o mais importante, era o sábio Salomão, famoso pela capacidade, pela inteligência que Deus lhe dera para discernir questões difíceis e trazer sempre uma palavra de Deus para o coração do povo. Eu queria nessa noite, irmãos amados, falar sobre o sacerdócio universal dos crentes. Eu vou fazer uma exposição também de forma panorâmica do sacerdócio israelita e fazer uma correlação nessa área espiritual com o sacerdócio da igreja e também uma aplicação em dados momentos para a nossa edificação espiritual. Eu não vou expor aqui o texto de Apocalipse. Se você olhar o texto faz parte de um contexto em que foi visto nas mãos de Deus aquela revelação que João tivera, um livro selado com 7 selos escrito por dentro e por fora. E a palavra de Deus diz que quando alguém perguntou quem era digno de abrir aquele livro, de desatar os seus selos, não se encontrou ninguém com essa capacidade. Mas diz a Bíblia que foi apresentado o Cordeiro, amém, queridos, que fora morto, e com o seu sangue ele comprara para Deus a igreja. E diz a Bíblia que eles cantavam aqui um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus. Aí que vem a questão, E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Eu queria lembrar aos irmãos que quando Israel ficou aquartelado no Sinai, naquele tempo que nós chamamos o ano teológico de Israel, quando ele sai do Egito, em demanda da terra da promessa, ali naquela planície, ao pé daquele monte, diz a Bíblia que ali foi construído um santuário móvel, onde Deus seria adorado nele. Foi instituído um sacerdócio, quer dizer, separado o homem de 30 anos até 50 anos de idade, dessa faixa, para servir a Deus dentro daquele santuário. E também fora entregue a lei para Israel, para nortear a vida do povo de Deus, tanto a lei moral como a lei civil e também a lei cerimonial. A lei moral está sintetizada no decálogo dos 10 mandamentos. Eu queria também abrir um pouquinho aquele santuário, porque a Bíblia diz que dentro do santuário, naqueles altares, só os sacerdotes escolhidos por Deus é que poderiam ministrar. Nós temos ali naquele santuário, que depois foi, o Templo de Salomão foi uma cópia no que se refere à sua estrutura básica. Nós temos o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio nós encontramos duas peças, a bacia de lavar e o altar do holocausto. No lugar santo nós temos 3 peças, do lado fica o candelabro de ouro, do outro lado a mesa com 12 pães, chamados pães da proposição, e na frente do véu que separava o lugar santo do lugar santo encontrávamos o altar do incenso, onde os sacerdotes, de acordo com o seu turno, entravam para oferecer incenso ao Senhor. E após o véu do lugar santo dos santos encontrava-se a Arca da Aliança, onde uma vez por ano o sumo sacerdote israelita entrava com sangue para fazer expiação pelo pecado da nação. Então aí está diante dos irmãos, da maneira bem panorâmica, o santuário onde aqueles sacerdotes ministravam. E é bom lembrar também, queridos, que só e somente só os homens da casa de Arão, porque veja bem, todo sacerdote era levita, da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote, somente e somente só os da casa de Arão. E eles eram homens assim fisicamente perfeitos, sem defeito nenhum. Eles eram examinados, como nós vimos aqui hoje pela manhã, na sua consagração eram lavados, eram ungidos, vestidos com vestes sacerdotais para poder oficiar dentro daqueles altares ali, daquelas peças designadas por Deus. Se você ler a história do Antigo Testamento, você vai encontrar que houve uma época em que alguns levitas, olha, lembre-se, quando se fala em levita, o pessoal que canta, não tem nada a ver. Era um levita, eram os descendentes de Levi, e dentro dos descendentes de Levi nós temos o sacerdócio Arão, que era da descendência do irmão de Moisés chamado Arão. E os levitas eram guarda do santuário, eles guardavam, eles forneciam os insumos básicos para que o culto fosse realizado, mas só e somente só os sacerdotes é quem entravam dentro do santuário para celebrar o Senhor. Nós encontramos um episódio na vida de Israel, quando 3 homens, Datã, Coré, Datã e Abirão, quando eles quiseram entrar no sacerdócio sem ser escolhido por Deus, eles foram mortos e foi um estrago muito grande na vida de Israel. Lá na frente o rei Uzias, que era um ministério diferente do sacerdócio, muito grande, muito importante, aquele rei de Judá, ele resolveu entrar dentro do santuário para oferecer incenso ao Senhor, e ele ficou leproso por causa disso. Foi ferido por Deus, porque entrou numa área que não era de sua atribuição. Então, irmãos, aí está diante dos queridos essa questão desse sacerdócio levítico. Se você olhar o livro de Hebreus, a Bíblia apresenta Jesus como sumo sacerdote. Amém? Não da ordem de Arão, porque a ordem de Arão era o simbolismo, era uma figura
que iria apresentar o grande sumo sacerdote da nossa confissão, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de outra ordem, da ordem chamada de Melquisedeque, aquele personagem enigmático lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 18 ao verso 20, quando Abraão, depois de vir numa batalha e ser vitorioso nela, ele se encontra com esse sacerdote que o abençoa, e o Abraão entrega o dízimo àquele sacerdote como representante de Deus aqui na terra. Então Jesus instituiu outro sacerdócio, né? Da ordem de Melquisedeque. Eu não estou dizendo que os crentes são desse sacerdócio, eu estou dizendo que Jesus cumpriu toda aquela figura do sacerdócio arônico, instituiu um sacerdócio melhor, com um sacrifício melhor e mais importante, como é dito isso no livro de Hebreus. Muito bem, então vamos olhar agora, irmãos, a questão da correlação, já que a Bíblia diz, como o texto que eu li aqui, né, não só esse texto, mas se você olhar Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz que nós somos um sacerdócio instituído por Deus, né? É dito isso no Apocalipse 1, 4 e 5, você vai encontrar também 5, 10 do texto que eu li, lá no capítulo 20, verso 6. Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, que a igreja é o que? A raça eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus para uma missão aqui neste mundo designada por Deus. Então, em relação a esta, fazendo uma correlação entre o sacerdócio arônico e o sacerdócio universal dos crentes, que você, pela graça de Deus, faz parte, você é um desses sacerdotes, amém, irmãos? Porque você, a exemplo do sacerdócio arônico, foi escolhido por Deus para esta finalidade. É que diz o texto aqui, né? E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Então, esta escolha, eu vou ler aqui o texto que fala da escolha de Arão, diz o seguinte: Deus falando para Moisés: depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, irmãos, para fazer parte desse sacerdócio tem que ter sido escolhido por Deus. É o que a palavra de Deus nos faz referência, né? O Senhor, o Salvador, disse em João capítulo 15, verso 16 o seguinte: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Amém? É bom que a igreja entenda isso. E diz a Bíblia em Efésios capítulo 1, 3 a 5, que essa escolha não foi uma escolha intempestiva de Deus, mas sim, segundo o seu propósito eterno, lá na eternidade, Deus resolveu constituir esse sacerdócio universal, do qual todos os crentes genuínos fazem parte, tendo algumas atribuições específicas que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Amém, queridos? E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Pois é, então, esta escolha é uma escolha soberana da parte de Deus. Você não optou por Cristo. Aliás, quando você fez a opção por Cristo de coração, porque Jesus já tinha optado por você. Isso na eternidade. Glória a Deus por isso. É porque aprove a Deus escolher, amém, irmãos, um povo que Ele chamou de reinos de sacerdotes. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 6, Deus, olhando para Israel, estava tipificando, simbolizando a igreja no futuro,
dizendo que ele era um reino de sacerdotes, de homens consagrados para adorar a Deus dentro do santuário, que no caso é a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. A segunda coisa, irmãos, a exemplo do sacerdócio antigo, os sacerdotes espirituais ministram também num templo a igreja. E aqui vem uma palavra para aqueles irmãos que acham que não tem ninguém aqui, graças a Deus, né? Crente, carreira solo. Quer ser crente, quer professar a fé em Cristo, mas não quer fazer parte de uma comunidade evangélica. Não é propósito de Deus para o crente, para um servo do Senhor, porque o sacerdote antigo, ele vivia em função de um santuário. Amém, queridos? Eles moravam perto do santuário e até dentro do santuário, naquelas câmaras que existiam, porque depois o santuário, quando Salomão construiu, foram construídos alguns adendos ao prédio do santuário em si, para abrigar os sacerdotes do Senhor. Ou eles moravam em localidade próxima, dentro de Jerusalém ou próximo de Jerusalém, ou seja, o sacerdote, ele gravitava em torno de um santuário. Amém? Deixa eu ler aqui. Ora, também o primeiro tinha ordenança do culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava um tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, sobre a arca da aliança, sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Ora, estando essas coisas assim preparadas, e a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. O que eu quero dizer, vamos olhando para os sacerdotes ali, fazendo uma analogia com a igreja, o sacerdócio gravita em torno de um templo. Amém? Basta dizer aos irmãos que no santuário de Jerusalém, todos os dias era oferecido o holocausto ao Senhor, pela manhã e à tardinha, todos os dias. E agora esse sacerdócio universal dos crentes gravita também em torno da igreja. Não existe, irmão, nada mais importante aos olhos do Senhor do que a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu estou falando da igreja, eu estou falando necessariamente da igreja congregacional aqui no Gás, ou do Betel lá na frente, ou a Assembleia de Deus por ali, a Batista um pouco mais à esquerda, e assim por diante. Eu estou falando da igreja do Senhor. Amém? O templo onde os sacerdotes do Senhor se apresentam para servir a Deus, para oferecer a Deus aquilo que lhe é devido, que é privativo da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. É evidentemente que a Bíblia diz que essa igreja, na sua expressão universal, ela está dentro das igrejas locais. Bendito seja Deus por isso. Esta igreja é uma das igrejas em que a igreja do Senhor está se reunindo para cumprir o seu sacerdócio diante do Senhor nosso Deus, que habita no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus habitava no templo, no santuário israelita, na época sobre a arca da aliança, assim Deus habita no meio da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as vezes que ela se reúne para adorar a Deus na beleza de sua santidade. Amém, irmãos? Amém. Veja como a igreja é esse sacerdócio, ou esse santuário. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Aí diz aqui ainda a Bíblia: e chegando para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Escrevo também estas coisas, disse Paulo, escrevendo a Timóteo, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Não sabeis vós que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então a igreja é o santuário, irmãos, onde os sacerdotes do Senhor se apresentam para oferecer o culto que é devido a Deus. Você precisa valorizar mais a sua igreja. Você precisa se integrar mais à sua igreja. Não se admite um sacerdote que não gravite em torno da igreja do Senhor. Ele vive em função dela, irmãos. Tem pessoas que estão nem aí, mas Deus não quer você com esse propósito no coração. Ele quer que você gravite. Você viva em função da igreja, porque assim viviam os sacerdotes antigos, e assim vive e viverá o sacerdócio universal dos crentes. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Você sabia que Deus está no meio da sua igreja nesta noite? Eu disse pela manhã, irmãos, tem uma grande novidade hoje. Todo mundo foi com os olhos desse tamanho para mim. Não era a presença de um pastor carioca que esteve aqui, ex-metodista, no ministério agora assim separado, a igreja grande, 1.500 membros, conforme ele testemunhou aqui, e parece que a igreja sabia pela pregação dele, a gente entendeu, não foi, irmãos? Não era a presença daquele homem, irmãos, que traga assim uma importância ao momento que a igreja se reúne. É a presença do Senhor da igreja no meio dela. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estávamos estudando no sábado passado na CPAD-FM, uma visão panorâmica, o livro de Ageu. Quem ouviu a programação deve ter ouvido falar sobre o livro de Ageu. E o profeta disse: a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Se você olhar o templo que Zorobabel reconstruiu e olhar o templo de Salomão, não havia nem comparação. Você nem desenha a comparação, assim, era como esse santuário com o santuário do bispo Macedo lá em São Paulo. Tem nem comparação. Mas o profeta disse: a glória da segunda casa é maior do que da primeira casa, louvado seja o nome do Senhor. Porque qual é esta segunda casa? É a igreja. Bendito seja Deus, porque o Senhor está no meio da sua igreja, e a sua glória enche o santuário. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dar uma informação importante, querido. A exemplo do sacerdócio antigo, os sacerdotes espirituais são privilegiados com o serviço divino. Você sabia que os próprios anjos têm inveja, está entre aspas, né? De nós? Porque os anjos, diz a Bíblia, anelam fazer o que a igreja, o que foi destinado à igreja fazer. Eles fazem apenas uma parte. Por exemplo, quando Cornélio teve aquele sonho que viu um anjo dizendo: olha, vá na casa de Pedro, ou mande lá em Jope buscar Pedro, porque ele vai te falar sobre a salvação. Estou parafraseando o texto. Por que o anjo não falou de Jesus a Cornélio? Será que ele não conhece o programa Redentor? Conhece mais do que você e eu. No entanto, Deus não lhe deu esse privilégio. Foi dado à igreja, louvado seja o nome do Senhor.
É por isso que eu digo, irmão, nós somos privilegiados. Olha o que a Bíblia diz acerca do sacerdócio antigo. Vou ler Hebreus capítulo 5, verso 1 a 4. Porque todo sumo sacerdote, era o sacerdote maior lá, aquele que eu falei que entrava uma vez por ano dentro do santuário, o santo dos santos, para oferecer expiação pelo povo de Deus, né? Primeiro foi Arão, depois foi Eleazar, aí foi Finés e foi se sucedendo. Muito bem, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dom de sacrifício pelos pecados, possa compadecer-se internamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelo pecado. Vê aqui, e ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. O que eu quero dizer, irmãos, que desses 7 bilhões de pessoas que existem na face da terra, Deus escolheu você. Amém? E lhe deu esse privilégio de você, aliás, designou você como um sacerdote, não é nem levita. Ah, o levita do Senhor, isso é besteira, agora é sacerdote. Sacerdote, amém? Designou você, deu esse privilégio de você se apresentar diante dele e abrir os seus lábios e adorá-lo na beleza de sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Privilégio extraordinário, porque nós temos homens que têm fortunas que incomparáveis, que nós não temos nem a ideia de como são ricos, poderosos. No entanto, eles não foram escolhidos nem privilegiados por Deus para esse ministério de oferecer, ou através dos seus lábios, o fruto para a glória de Deus, que é exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, veja o que disse Paulo escrevendo aos Coríntios, o qual nos fez também capazes, estou lendo 2 Coríntios 3 e 6, de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Aí ele diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Amém? Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado, mas por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Eu quero dizer aqui o seguinte, irmãos, é que nós estamos envolvidos num sacerdócio, no ministério que excede em glória aquela glória que havia no sacerdócio arônico. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está vindo na terça-feira para a oração, você está lendo comigo o livro de Êxodo, e você está vendo que aqueles homens construídos por Deus eram homens importantes, selecionados, bem vestidos, preparados para oferecer o culto a Deus. E Deus graciosamente escolheu você, escolheu a nós, a igreja, para nós nos juntarmos e adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus por isso. Valorize o seu ministério como sacerdote espiritual que você é do Senhor. A exemplo do sacerdócio antigo, os sacerdotes espirituais são responsabilizados pela execução do serviço divino. Está vendo? Foram escolhidos, foram privilegiados, agora são o quê? Responsabilizados. Preste atenção. Diz a Bíblia, deixa eu ler aqui, Levítico 10, 1 a 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho,
perante a face do Senhor o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor, isso dentro do santuário. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Queridos, você foi escolhido, você foi privilegiado, mas você também está sendo responsabilizado por Deus. E isso é coisa muito séria. Porque o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, Ele é um Deus justo. E é um Deus que não aceita qualquer coisa. Olha, foram ungidos Arão, sumo sacerdote, Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Todos foram apresentados diante do Senhor, como vocês viram hoje pela manhã. Foram lavados, aquela lavagem, não foi um banho que eles tomaram, porque se a gente olhar o Novo Testamento, a lavagem é uma lavagem cerimonial. Os pés, as mãos e até pedir. E a cabeça também? Estou lembrando daquele episódio lá, quando Jesus lava pés, né? Muito bem. Então eles foram ungidos, foram preparados, e agora Nadab e Abiú pegam os seus incensados e colocam um incenso diferente daquele incenso que Deus tinha estipulado em sua palavra. Resultado, irmãos, que eles foram mortos dentro do santuário, porque trouxeram fogo estranho diante do Senhor, e Deus não iria tolerar aquilo. Acabaram de ser ungidos, separados para o ministério, e a primeira vez que fizeram o seu trabalho, morreram diante do Senhor, como juízo de Deus. E às vezes a gente chega de qualquer jeito no santuário, chega atrasado, não se comporta reverentemente, a gente não participa do culto. Meu Deus dos céus, onde é que está, irmãos, a nossa consciência, da nossa responsabilidade diante de Deus? E está no meio da igreja. Ananias e Safira foram fulminados dentro de um culto, irmãos, porque mentiram ao Senhor. Quanta gente mutilando o dízimo, dando pedaço do dízimo, não entregando o dízimo. E, irmãos, é um desmanteiro na igreja. Não sei como é que os sacerdotes do Senhor têm coragem de colocar diante do Senhor aquilo que não é verdade. Você está correndo um grande risco, irmão. Porque o Deus que Ele escolheu, lhe privilegiou, lhe responsabilizou também com a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É hora de refletir, de pensar, de chorar, de pedir perdão pelos nossos pecados, porque Deus é um Deus verdadeiro e é um fogo consumidor, queridos. Lá no Apocalipse, Deus disse, é por isso, Paulo disse, é por isso que, pelo fato de vocês tomarem a ceia do Senhor indignamente, é que muitos já morreram prematuramente, muitos estão doentes, estão enfermos dentro da igreja, né? E sem força, sem vigor espiritual, por causa desta maneira como nós estamos cultuando como sacerdote do Senhor, oferecendo o nosso tributo ao Senhor nosso Deus. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que ele chamasse aquele servo a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um deles tinha ganhado negociando. Querido, Deus lhe deu talentos, glória a Deus, pessoas que têm voz aqui maravilhosa, estupenda, pessoas a quem Deus deu saúde, deu recurso, deu facilidade, deu automóvel, deu casa, e nós somos, irmãos, responsabilizados por nossa mordomia como sacerdotes que somos do Senhor.
Deus está no meio da sua igreja, bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que entre eles, neles estarei e entre eles habitarei. A minha oração, irmãos, constante é: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa perceber a Tua presença no meio da Tua igreja, bendito seja o nome do Senhor. Eu leio outra palavra de Jesus: mas o que não soube e fez coisa digna de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e aos que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Aí vão para os ministros da casa do Senhor, para os sacerdotes em geral, para as pessoas escolhidas, privilegiadas e responsabilizadas para cumprir o seu ministério. É por isso que Paulo diz: o que se requer de cada dispenseiro é que seja fiel nos seus compromissos para com Deus, para com a sua igreja, para com o próximo, para com a sua família. Como é que a igreja quer nadar nas bênçãos de Deus se o sacerdócio é infiel? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre algo mais ameno, né? A exemplo do sacerdócio antigo, os sacerdotes espirituais são recompensados por Deus. Oh glória, né? Sabe como era o esquema, irmãos, no meio do povo de Israel? O seguinte: o povão, todos eles eram obrigados a dizimar, pegar o seu dízimo aos levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam o dízimo dos dízimos aos sacerdotes, para que eles pudessem dedicar ao ministério na casa do Senhor. A recompensa para o sacerdócio era justamente algumas ofertas, uma parte dela era para a manutenção dos sacerdotes. Sabiam disso? Deixa eu ler. Por exemplo, por que Malaquias faz aquela recomendação em Malaquias 3:10 a 12, né, que a gente fala muito sobre isso? Trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento da minha casa. Está falando do templo. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos: eu não vos abri a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha maior abastança. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril. E o Senhor dos exércitos: todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, e o Senhor dos exércitos, etc, etc. Né? Irmãos, Deus, Ele decidiu recompensar os sacerdotes fiéis do seu ministério. Amém? E você: mas pastor, essa recompensa é que eu serei milionário? Não está nenhuma promessa de Deus nessa linha de raciocínio, nessa direção. Mas Deus prometeu suprir todas as suas necessidades, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Seja fiel. Priorize esse ministério. E acredite, creia que Deus vai lhe abençoar muito mais ainda. Louvado seja Deus por isso. O profeta disse a Ageu que por causa do desprezo em relação à obra do Senhor, a gente ajunta dinheiro no bolso furado, bota no bolso, a moeda, na época era moeda, desaparecia. Por quê? Por causa da infidelidade. Sacerdote, escolhido, privilegiado, separado por Deus para servir ao Senhor, infiel. Aí no lugar de bênção vem o quê? Maldição. Às vezes uma enfermidade leva todo o dinheiro. Eu escrevi um artigo em certa ocasião: 90 é maior do que 100. Estão lembrados? E provei por A mais B, contrariando a regra matemática, que 90 é maior do que 100.
Porque ele diz o seguinte: você pega aquilo que Deus lhe deu, devolve para ele 10%, ele já decidiu abençoar os seus 90%. Aí a bênção de Deus, a bênção, a recompensa, glória seja dada no nome do Senhor, a alegria, o prazer, as oportunidades, Deus está operando no meio da igreja, louvado seja o nome do Senhor, e decidiu recompensar o seu povo. Portanto, meus amados irmãos, e vocês, das irmãs, serem firmes e constantes, sempre abundando na obra do Senhor, porque o vosso trabalho tem o quê? Uma recompensa. Recompensa vem de onde? De Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu dar uma corridinha aqui. A exemplo dos sacerdotes antigos, sacerdócio espiritual engloba 3 áreas. A primeira área, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, né? Hoje não há necessidade de você trazer um bode para a igreja para sacrificar. Deus não quer mais isso. Deus quer o fruto dos seus lábios. Mas pastor, eu na minha voz, eu não sei nem que voz eu tenho, eu vim descobrir minha voz agora com Poliana, depois de 67 anos. Ela disse que era um barítono. Oh, glória, que bicho é esse? A voz de barítono, eu digo, eu? Tem minha noção. Mas tem pessoas aqui, irmãos, que tem coisa linda, maravilhosa, louvado seja Deus, né? E mesmo na igreja central tem um irmão que você cantar perto dele, é um desmanteiro. Não vou dizer o nome dele por questão dele, meu amigo do peito. É totalmente desafinado, desorganizado, e fanhoso e não sei o quê. Eu penso até ele, mas a igreja está louvando, ele está louvando ao Senhor, bendito seja Deus por isso. Por quê? Porque ele é um sacerdote e a Bíblia diz, eu vou lhe dizer aqui, irmão, presta atenção. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de quê? De louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Bendito seja Deus por isso. Então você procura um conjunto da igreja, eu garanto que no Ebenezer a sua voz se perde e ela se é encontrada. Isso é um mistério de Deus, né? Ela se perde e ela é encontrada. Encontrada no conjunto do que é apresentado para a glória de Deus. Amém, irmão? Deus, nos céus, os anjos celebram o Senhor. Nós vimos aqui uma multidão incalculável, diz a Bíblia, que adoravam a Deus, louvavam a Deus, cantando, irmãos. E a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Estou terminando, irmão. A outra parte do sacerdócio é orar, fazer intercessão. Eu estava pensando em até meia culpa. A gente desce a ripa no governo, esculhamba. Eu não. A gente esculhamba para o presidente, esculhamba para sei quem, e lá vai, que o negócio não está bom. Nunca teve nesse país. Agora que as coisas estão explodindo para a gente ver o que está acontecendo, né? Mas a igreja, como um sacerdócio real, como reis e sacerdotes que Deus colocou para influenciar a nação, não está orando. Olha, irmãos, nós tínhamos há 30 anos atrás, a renovação foi em 67, 60, 70, para cá quantos anos faz? 30, 45, como está 40 anos atrás. Nós tínhamos o dia 15 de novembro, dia de jejum nacional pela pátria. Pouquíssimas igrejas aí não reservam um tempinho para orar, pelo menos levantaram a voz a Deus, pedindo misericórdia para o país. Pelas autoridades constituídas, segundo uma vontade soberana de Deus, para bem ou para maldição em relação à nação. Mas nós somos sacerdotes para interceder, queridos. A palavra diz: oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando a igreja levantar as suas mãos para o céu, Deus abençoa a nação, louvado seja o nome do Senhor. Quando os pecados de Sodoma e Gomorra subiram até a presença de Deus, Deus mandou 2 anjos destruir aquelas cidades. Mas por causa, Abraão começou a orar por ela.
Começou 50, 40, 30, 25, 15, foi baixando, 10, só tinha Ló, a mulher e suas 2 filhas, porque os gêmeos não quiseram vir, os futuros gêmeos não quiseram vir, sair de lá. Mas a Bíblia diz que os anjos disseram a Jó: eu não poderei fazer nada enquanto vocês estiverem aqui. Quer dizer, a presença de Ló, da mulher, das 2 filhas, mesmo uma mulher meio desmantelada, que mais tarde ela desobedeceu e virou uma estátua de sal, foi transformada, mas ali era o sal da terra daquela cidade. Ainda consegui encontrar alguma coisa boa. Irmão, se a igreja ela exercer o seu papel, o seu sacerdócio, dentro do papel da intercessão, muitas coisas boas irão acontecer nesse país, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tá bom, irmão, agora estou terminando esta mensagem. Só um último retoquezinho. Olha, o culto que era oferecido a Deus na época era tudo de acordo com o que Deus especificara. A mesma coisa é o culto que agrada a Deus tem que ser conforme Deus especificou em sua palavra. Não adianta querer inventar, não adianta trazer novidade para o culto, para a igreja, porque o culto protestante é um culto de acordo com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Bíblia, oração, louvor e ofertório. Bíblia, oração, louvor e ofertório. Quer dizer comigo? Bíblia, oração, louvor e ofertório. Este é o culto que agrada a Deus, porque está de acordo com a sua palavra. Que Deus se digna nos abençoar nesta noite. E lembrar que você é um sacerdote, não mais, né? Você não é judeu, né? Não é nada daquele povo. Você é um sacerdote universal, espiritual, para adorar a Deus na beleza de sua santidade. Amém? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Vai a Deus.